Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo, Carreiras Jurídicas, muito bem! É mais uma vez um grande prazer, uma grande satisfação estar com você, nobre colega, em mais uma aula. Antes de tudo, a frase do dia, a mensagem do bem. Vamos a ela, cadê você? Mensagem do bem, mensagem do dia, estamos aqui aguardando, olha que frase bacana. Vamos lá, pá! Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Provérbio chinês, muito bem, na verdade só plantar para semear. Maravilha, maravilha. Aproveitar o gancho aqui, gente, ó, cadê você? Os meus contatos para que vocês entrem em contato. Vamos lá, gente, aqui, ó. Leonardo Torres, sou Joe, os contatos, enfim, tá aí. Gente, a aula de hoje iremos tratar de um tema super importante. Qual que é o tema de hoje? Iremos tratar do tema serviços públicos, tema clássico do direito administrativo. Beleza? Vamos começar então, sem perder tempo, sem perda ou perca, sem perda de tempo, né? Vamos lá então, vamos lá, gente, ó. Então, a aula de hoje iremos tratar do tema serviços públicos. É o título aqui da nossa aula de hoje. Tema clássico aí do direito administrativo. Serviços públicos, serviços públicos. Legal. Vamos lá então, meus amigos. Logo nas primeiras aulas de direito administrativo, o que eu explico para vocês? Os conceitos de administração pública. Só para relembrar, vamos lá, gente, só para relembrar, não se esqueçam. O direito administrativo ele é um ramo do direito público interno que estuda o quê? A administração pública, aquele conceito básico. Direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública, ok. A administração pública, vários sentidos, várias perspectivas. Por exemplo, qual que é o conceito objetivo, material ou funcional de administração pública? Conceito objetivo, material ou funcional. São as atividades típicas da administração. Só para relembrar, gente, quais são as 4 atividades típicas da administração? Serviço público, aula de hoje, fomento, intervenção administrativa na economia e o poder de polícia administrativa. Ou seja, o serviço público, aula de hoje e nas próximas aulas também, né, um tema para hoje e para as próximas aulas, serviço público é apenas uma das 4 atividades típicas da administração pública. O serviço público é uma das 4 atividades típicas da administração pública, juntamente com o fomento, com a intervenção na economia e com o poder de polícia administrativa. Veio comigo então, coloquem assim, ó, coloquem assim, gente. Ponto de número 1, vamos colocar assim, ó, conceito de serviços públicos. Conceito de serviços públicos. Meus amigos, é muito fácil. O que é um serviço público no Brasil? Todo aquele que a lei fala que é público. Simples assim, ó, definição legal. O que é um serviço público no Brasil? Todo aquele que a lei fala que é público. Não importa se ele é executado ou por particulares ou pelo Estado, não importa, gente. O que é um serviço público no Brasil? Todo aquele que a lei fala que é público é um critério objetivo. Ou seja, no Brasil, o que é um serviço público? Todo aquele que a lei fala que é público, não importa se o prestador é o Estado ou se é a minha tia, né? Um particular. Legal. Alguns países, por exemplo, a França, lá eles adotam um critério subjetivo. Para os franceses, o que é um serviço público? Somente aquele prestado pelo Estado. Por quê? Quando você transfere a execução a particulares, ele deixa de ser um serviço público. Lá na França, para os franceses, só é serviço público aquele que o Estado presta. Aqui no Brasil, não. Estado ou particulares é a lei que define o que é um serviço público. Eu concordo. Alguns serviços públicos somente serão prestados por quem? Pelo Estado, são indelegáveis. Por exemplo, a segurança pública. Agora, outros serviços públicos admite-se a prestação pelo Estado ou a execução por particulares. Alguns serviços públicos admite-se a delegação da execução a particulares, por exemplo, telefonia, por exemplo, água, esgoto, dentre outros. Ok? Muito bem. Gente, para corroborar, para reforçar esse entendimento, venham comigo aqui, ó. Depois vejam com carinho lá o artigo 175 da Carta Magna, o artigo 175 da Constituição Federal. Ele reforça o entendimento dizendo que o serviço público aqui no Brasil ou será prestado diretamente pelo Estado ou a sua execução será delegada, em alguns casos, a particulares. Beleza? Muito bem. Só preparar aqui de algumas questõezinhas, ó, para que possamos, logo de início, para que possamos aí verificar de que forma que as bancas elas questionam essa teoria toda na prática. Vamos verificar aqui se tem alguma coisa que nos interessa. Tem sim aqui, gente, ó. Logo uma questão de prova, hein? No início aqui. Vamos lá? Aqui, ó. Prevalece o entendimento de que o conceito de serviço público deve ser pautado pelo critério orgânico ou subjetivo, segundo o qual o serviço público é aquele prestado pelos órgãos ou entidades de natureza pública. Errado, gente. Critério, ó. Não trava não, filhão. Critério o quê, gente? É um critério.
realce, é um critério, gente, não orgânico, tá? É um critério funcional, mesma coisa que objetivo ou material. O conceito de serviço público no Brasil, ele é pautado por um critério material, objetivo ou funcional. Serviço público é todo aquele que a lei fala que é público, eu prometo que eu não repito mais, tá, gente? Legal? Então voltemos para cá para o nosso manual caseiro, beleza? Legal. Outro ponto importante, coloque assim, gente, ó, observação 1. Observação 1. E não se esqueçam que as observações, né, as OBSs, são pílulas que salvam vidas. De observação 1. Não confundam serviço público, SP, com obra pública, tá, gente? Não podemos confundir serviço público com obra pública. Por quê, professor? Gente, o que diferencia tecnicamente o serviço público da obra pública é a continuidade ou não na prestação. Porque a obra pública, ela tem começo, meio e fim. E o serviço público não, prestação contínua. Por exemplo, ó, construção de uma nova delegacia de polícia. É uma obra pública, começo, meio e fim. Agora, por exemplo, a segurança pública, por exemplo, prestada aí pela Polícia Civil, né, que é a Polícia Judiciária, é um serviço público. Outro exemplo, construção de uma nova linha do metrô, lá Corinthians e Itaquera. Muito bem, gente, é uma obra pública, começo, meio e fim. Agora, o transporte público metroviário é um serviço público. Legal? Muito bem. Outro ponto importante, aliás, uma provocação aqui matutina. Matutina para mim já são 11h22 aqui, né, gente? Mas enfim, provocação matutina quase vespertina. Toda atividade que é de interesse público será classificada como serviço público. E aí, certo ou errado? Toda atividade que é de interesse público, ó, toda, marca-texto, negrito, itálico e sublinhado. Toda atividade que é de interesse público será classificada como serviço público. Errado por quê, gente? Nem tudo que é de interesse público será classificado como serviço público. Na verdade, o serviço público, conforme já dito, é apenas uma das 4 atividades típicas da administração e todas são de interesse público. Serviço público, fomento, poder de polícia administrativa e mais o que, gente? A intervenção na economia. Todas as atividades que a administração pública executa são de interesse público. Só que nem todas são classificadas como serviço público. Cuidado com isso, hein? Legal. Viu comigo então? Voltemos aqui para o nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completo do Brasil, né? Vamos lá, gente. Volta para cá então, voltou. Coloquem assim, ó. Ponto de número 2, nós iremos tratar do que agora? Coloquem assim, gente, ó. Não durmam, vamos lá. Classificação dos serviços públicos. E aqui ficaremos um bom tempo. É o que cai em prova. Mas, professor, você é a mãe de Iná? Não. Você é o Paulinho de Ogum? Não, gente, pelo amor de Deus, eu não sou vidente. Mas é aquilo que eu disse. Como que eu preparo uma aula para concurso público? Gente, principalmente, verificando que os pontos mais tradicionais que as bancas geralmente questionam. Gente, quase sempre dá certo, nem sempre, mas a gente tem que escolher um caminho, esse é o caminho que, em minha opinião, é o que funciona mais para concurso público, tá? Então, classificação, vamos lá, gente. Classificação 2.1. Qual que é o primeiro critério, gente? Qual que é o primeiro critério que é utilizado para classificar o serviço público? Vamos lá. Quanto ao objeto? Vamos lá, com calma, com tranquilidade. Gente, enquanto ao objeto, o serviço público ele pode ser classificado da seguinte forma, ó. Serviço público administrativo. Temos aqui também, gente, ó, os serviços públicos comerciais, vamos lá, gente, ó, serviços públicos comerciais / industriais. E também temos serviços públicos sociais. Vamos com muita calma, com muita singeleza, com muita alegria. Vamos lá, gente, ó. Pelo puro bom senso. Em qual destas categorias a administração pública presta o serviço público para ela mesma, para atender às suas necessidades internas e indiretamente aquilo também atende o interesse público? Serviço público, muito bem, gente, administrativo, ó. No serviço público administrativo, a administração pública, ela prestará o serviço público para quê? Para que ela atenda às suas necessidades internas. Então, para que a administração pública atenda às suas necessidades internas. Professor, me dê exemplo, então, de serviços públicos administrativos. Gente, vários exemplos. E sempre relembrando que o exemplo é ótimo para elucidar o conceito. Por exemplo, aqui, gente, ó, imprensa oficial. Através da imprensa oficial, gente, os diários oficiais, tá? Os diários oficiais, a imprensa oficial,
ela é obrigatória de acordo com a LINDB. O que é a LINDB, gente? Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tá? A imprensa oficial, de acordo com a LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a imprensa oficial é obrigatória no âmbito federal e no âmbito estadual, tá? No âmbito municipal, a criação de uma imprensa oficial, ela é facultativa. Através dos diários oficiais, o que a administração pública faz? Ela publica os seus atos, seus contratos. Gente, não se esqueçam, hein? A eficácia de um contrato administrativo, por exemplo, entre a administração pública e uma empreiteira, o contrato só será eficaz quando a sua ementa, o seu extrato for publicado em diário oficial. O seu termo de nomeação, você é um futuro servidor público, ele só será eficaz quando for o quê? Publicado também em diário oficial. Então ela publica lá os seus atos, na verdade é um serviço público que ela presta para ela mesma. Beleza? Muito bem. Gente, outro ponto importante, geralmente os diários oficiais são empresas públicas, tá? São empresas públicas que integram a administração pública indireta, ok? Legal. Muito bem, muito bem. Outro exemplo aqui, gente, de serviço público administrativo. Outro exemplo aqui, SERPRO. Gente, SERPRO é uma empresa pública federal, é o Serviço de Processamento de Dados da Administração Pública Federal. Presta serviços para a própria Administração Pública Federal, ok? Legal. Não se esqueçam, de acordo com a lei de licitações, quando a administração pública ela contrata uma empresa pública, uma estatal, por exemplo, que presta serviços de informática para ela mesma, e sendo que essa estatal foi criada para esse fim, ela pode contratá-la sem licitação, tá? Para contratar os serviços de informática de uma estatal que foi criada para esse fim, que fim? Prestar serviços de informática para a administração pública. Ela pode contratá-la com ou sem licitação, é dispensável. Legal. Outro exemplo que eu cito aqui, gente, por exemplo aqui, temos aqui, por exemplo, Cobra Engenharia. Gente, Cobra Engenharia é uma empresa, uma estatal também que é subsidiária do Banco do Brasil, que foi criada para prestar o quê? Serviços de engenharia para o próprio Banco do Brasil, tá? São serviços públicos administrativos. Legal. Serviço público comercial e industrial? Professor, a rigor, uma atividade industrial ou comercial, né, que visa o lucro, ela não seria papel lá do segundo setor da economia, né? Enfim, lá dos empresários? Seria, gente, a rigor, quem é que exerce uma atividade industrial ou comercial buscando lucro? Os empresários, né? O empresariado. A rigor, como que o Estado atua frente a uma atividade comercial ou industrial? Gente, por exemplo, dando incentivos fiscais, estimulando, fiscalizando. A rigor, o Estado, ele não executará diretamente uma atividade econômica propriamente dita. Ok? Legal. Só que temos algumas exceções em que a própria Constituição Federal autoriza que o Estado atue como empresário. O Estado empresário, verdade. Viu comigo aqui, gente, Depois vejam com carinho, com muita singeleza. Lá no artigo 173 da Constituição Federal, gente, o que nós temos? Aquelas hipóteses em que o Estado ele pode exercer uma atividade industrial ou comercial. E sempre, lógico, né, buscando o interesse público e não buscando lucro. O que dá dinheiro no Brasil? Tá vendendo muito colchão. Vamos montar aqui uma filial da Ortobon estatal, uma Cacau Show do Estado. Não, gente, o Estado ele não exerce uma atividade econômica, stricto sensu, buscando lucro. O lucro é incidental. Na verdade, o animus principio é buscar o interesse público. E somente em duas hipóteses é que o Estado pode exercer uma atividade comercial ou industrial. Primeira hipótese, aqui, gente, por imperativo da segurança nacional, ou para atender um relevante interesse coletivo que será definido em lei complementar, tá? Ou para atender um relevante interesse coletivo que será definido em lei complementar, tá? A lei complementar que definirá o que é esse relevante interesse coletivo. Por exemplo, aqui na primeira hipótese, gente, temos aquela empresa famosíssima, a empresa Imbel, não é Mabel não, Mabel é aquele, né, que é aquele biscoitinho lá da década de 80, Mabel, né, que era primo do bolo Ana Maria. Mas enfim, gente, temos aqui a empresa Imbel, é uma empresa pública federal, é a Indústria Brasileira de Materiais Bélicos, Por exemplo, gente, a Imbel, que é uma empresa pública federal que tem sede lá em Brasília, Itajubá, Minas Gerais e Rio de Janeiro, é a Imbel que, por exemplo, produz lá aquele FAL. O que é o FAL? Fuzil de ação leve. Ela também produz o que, gente? Coletes à prova de bala, capacetes blindados. Foi criada uma empresa pública que exerce uma atividade industrial
por imperativo da segurança nacional. Legal. E, por exemplo, aqui, gente, ó, Serviço Postal Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, EBCT. Coleguinhas, é um relevante interesse coletivo que o Estado ele cria uma empresa pública que se comprometa a levar cartinhas, correspondências em qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então isso é um relevante interesse coletivo, tá, gente? Então não se esqueçam, a administração pública, o Estado, ele só exercerá uma atividade econômica, né, estricto sensu, comercial ou industrial, quando houver o que? Um relevante interesse coletivo ou por imperativo da segurança nacional, que é o exemplo aí, respectivamente, da Imbel e também lá dos Correios, tá, gente? Vamos lá. O que é um serviço público social? Gente, é que é fácil. Serviço público social são todos aqueles ligados, o quê? Aos direitos sociais. São todos aqueles girados. São todos aqueles ligados aos direitos sociais. Gente, não se esqueçam, ó. Nós temos uma classificação de direitos fundamentais que ela utiliza o que? Gerações. Aliás, dimensões. Nós temos lá direitos fundamentais de primeira dimensão, segunda dimensão, direitos fundamentais de terceira dimensão e alguns também até trazem direitos fundamentais de quarta dimensão. Professor, o que são direitos fundamentais mesmo? Gente, direitos fundamentais são aqueles previstos onde? Lá no título 2 da Constituição Federal, que vai lá do artigo 5º da Constituição até o artigo 17. Os direitos fundamentais são aqueles direitos que são essenciais para que você viva. Direitos fundamentais para que você viva com dignidade. Legal? Só para relembrar, gente, o que são direitos fundamentais de primeira dimensão? Gente, por que não geração? Porque a geração, na verdade, uma substitui a outra, né? E a dimensão não, elas coexistem. Mas enfim, o que é um direito fundamental de primeira dimensão? Gente, direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que traduzem uma prestação negativa para o Estado. Estado, não se intrometa. São as liberdades públicas. Por exemplo, ó, o meu direito de ir e vir. Estado, não se intrometa. Direito fundamental de primeira dimensão. A minha propriedade, Estado, não se intrometa. Direito fundamental de primeira dimensão. A minha vida, Estado, não se intrometa na minha intimidade, minha vida privada. São direitos fundamentais de primeira dimensão. Legal. O que é um direito fundamental de segunda dimensão? Pelo contrário, aqui são prestações positivas para o Estado. Estado faça, Estado garanta, Estado aconteça. Por exemplo, os direitos sociais. Direitos sociais são direitos fundamentais de segunda dimensão, traduzem prestações positivas para o Estado. Por exemplo, educação, saúde, moradia, transporte coletivo. É um dever estatal em executar tais atividades. Legal? Então vamos lá, gente, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Aí, não se esqueçam, tá? O artigo 6º da Constituição Federal, ele vai trazer um rol exemplificativo aí dos principais direitos sociais. Por exemplo, aqui, ó. Então, alimentação é um direito social. Temos também aqui, coleguinhas, ó, temos aqui também, além da alimentação, moradia, o direito social. Temos aqui o transporte coletivo, que foi o último direito social que foi aqui inserido. Então, são todos serviços públicos sociais, porque eles são ligados aqui a direitos sociais. Professor, eu entendi, então, direito fundamental de primeira dimensão, prestações negativas, Estado não se intrometa. Segunda dimensão, prestações positivas, Estado faça. Por exemplo, aqui, os direitos sociais. O que seria um direito fundamental de terceira dimensão? São aqueles direitos fundamentais transindividuais. Como assim transindividuais? São aqueles direitos fundamentais que não se referem somente à esfera do indivíduo, não. São direitos fundamentais que transcendem a sua individualidade. São aqueles direitos sociais, são aqueles direitos fundamentais que atendem toda a coletividade, direitos difusos, coletivos. Direito fundamental de terceira dimensão são os direitos transindividuais, coletivos, difusos, que atendem toda a coletividade. Por exemplo, ó, o direito de termos um meio ambiente salubre, sadio e saudável, direito à preservação do meio ambiente, um meio ambiente salubre, sadio, saudável, é um direito fundamental de terceira dimensão, porque atende toda a coletividade, é transindividual. Direito fundamental de quarta dimensão, aproveitando o gancho, temos aí uma leve divergência. Para alguns, é o direito que a população tem aos avanços tecnológicos. Direito fundamental de quarta dimensão, para alguns, é o direito que a população tem de ter acesso aos avanços tecnológicos. E para outros, o entendimento minoritário, direito fundamental de quarta dimensão
é o direito que a população tem de participar em assuntos políticos. Por exemplo, o referendo, o plebiscito, tá? Mas a maioria entende pelo menos que quarta dimensão realmente é o direito que o povo tem de ter acesso aos avanços tecnológicos, ok? Legal. Mas enfim, gente, é isso aí, tá? Então, quanto ao objeto, temos serviços públicos administrativos, temos serviços públicos comerciais ou industriais e também temos serviços públicos sociais. Deixa eu ver se nós temos aqui, gente, alguma questãozinha sobre isso. Vamos verificar? Sempre importante, né? Não interessa. Ah, essa aqui é boa também, ó. Pela Constituição Federal no Brasil, só é possível a prestação de serviços públicos de forma indireta. Prestação de serviço público de forma indireta? Calma lá, professor. O que é a prestação direta do serviço público? Gente, vou aumentar aqui um pouco o ar-condicionado, porque eu coloquei aqui no talo para baixo, né? Eu tô aqui tipo congelando, eu tô tipo no Alasca. Então volta para cá, vamos colocar no 21, né? Professor, o que é uma prestação direta de um serviço público? Prestação direta é quando o serviço público é prestado pelo Estado, ou pelos entes centrais, ou pelas entidades públicas. Prestação direta. E prestação indireta é quando a delegação ela é feita a particulares. Questão errada por quê? Da forma que está aqui, gente, o que você conclui? Que no Brasil, que somente quem presta um serviço público seria o particular. Não. Ou prestação direta, Estado, né, ou entidades públicas, ou prestação indireta, delegação a particulares. Deixa eu ver se tem alguma aqui quanto ao objeto. Não, também não. Também não, também não. Também não interessa. Também não interessa. Ah, essa aqui é bacana, hein? Essa aqui é bacana, gente. Vem comigo aqui, ó. Aliás, essa questão aqui é para depois, gente, porque eu vou falar de concessão, vou falar de permissão, então vai ser o momento mais oportuno. Então não temos mais questões em relação a esse ponto aqui. Vamos prosseguir então, gente, vamos lá. Vamos tratar de um outro ponto também interessantíssimo. Vamos lá, voltou para cá então, cadê você? Está aqui. Pá, não foi. Pá, não foi. Pá, foi. Vamos lá, gente, ó. 2.2, qual que é o próximo critério? Qual que é o próximo critério que é utilizado para classificar um serviço público? 2.2. O próximo critério é quanto à delegabilidade. Vamos começar aqui então, quanto a delegabilidade. Quanto a delegabilidade. Então uma crase aqui, né, gente? Delegabilidade. Delegabilidade. Gente, com muita calma, vamos lá. Gente, quanto à delegabilidade, nós teremos o quê? Serviços públicos delegáveis, serviços públicos delegáveis. Em serviços públicos delegáveis, mesma coisa que serviços públicos, o quê? Serviços públicos de interesse público. Serviços públicos de interesse público. Com muita calma, tranquilidade, ó. Serviços públicos de interesse público. Legal. E temos serviços públicos indelegáveis. Indelegáveis. Mesma coisa, coleguinhas, que serviços públicos, ó, propriamente ditos. Serviços públicos delegáveis, aliás, indelegáveis, ou serviços públicos propriamente ditos. Pelo puro bom senso, delegáveis, quem pode prestá-los? O Estado, né, diretamente, os entes centrais ou entidades públicas, ou ele delega a execução a particulares. Exemplo de um serviço público delegável. Aqui, gente, por exemplo, a telefonia é um serviço público delegável. Você, Estado, presta ou você delega a execução a particulares. E temos aqui os indelegáveis ou propriamente ditos, né, que somente o Estado poderá prestá-los, não admitir-se-á a delegação a particulares. Por exemplo, aqui a segurança pública é um serviço público indelegável. Ah, mas é aquele segurança do meu condomínio, gente, segurança privada, né? Segurança pública indelegável, legal. Agora aqui, ó, dentro aqui dos delegáveis nós temos o quê, gente? Serviços públicos delegáveis, que são o quê? Exclusivos do Estado. Serviços públicos delegáveis, que são o quê, gente? Ó, exclusivos do Estado. E também temos o quê? Serviços públicos. Nossa, ficou feio isso aqui. Vou apagar tudo porque não ficou legal, não gostei, eu vou apagar. Vamos lá, gente, ó. É toque, né? Toque tranquilo, eu tô me tratando. Mas vamos lá, gente, ó. Serviços públicos exclusivos do Estado, né? Mudou muito. E temos aqui também, gente, serviços públicos delegáveis não exclusivos do Estado. Delegáveis exclusivos do Estado ou serviços públicos delegáveis não exclusivos do Estado. Professor, qual que é a semelhança entre um serviço público delegável exclusivo do Estado e um serviço público delegável não exclusivo do Estado? Gente, tem serviço público delegável exclusivo do Estado,
Para o particular prestar esse serviço público, ele precisa de uma liberação estatal. Para que o particular preste um serviço público exclusivo do Estado, ele precisa de uma liberação estatal. Com liberação estatal. Com liberação estatal. Legal. Mas me dê um exemplo então, professor. Por exemplo, eu comprei uma Kombi usada, 82, dei uma garibadinha, arrumei e tal, mais ou menos. Chamei a minha sogra, falei, velho, acabou a moleza. Sai aí desse sofá, para de assistir aí a novelinha, o BBB, que agora acabou a moleza. Vai trabalhar, velho, vai trabalhar. A senhora será cobradora do meu ônibus, da minha Kombi, eu seria o motorista. E a partir de segunda-feira, hein, nós faremos um itinerário aqui em Floripa. Nós sairemos aqui do sul da ilha, aqui do bairro do Rio Tavares, e faremos um itinerário até a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Cobraremos uma tarifa social, 25 centavos, pague o que puder, eu cante uma canção, tá? Eu vou ser o motorista, a senhora vai ser a cobradora. Acabou a brincadeira, das 8 às 8 da noite. 8 da manhã, 8 da noite. Gente, eu posso do nada comprar uma Kombi e sair por aí fazendo lá, eu e minha sogra, um transporte coletivo? Não, gente, não, por quê? O transporte coletivo, ele até é um serviço público delegável. Ele pode ser delegado a particulares, tá? Só que ele é exclusivo do Estado. Para o particular prestar tal serviço público, ele necessita de uma liberação estatal. Normalmente ele participa de uma licitação, vence e celebra um contrato de concessão ou permissão, onde o ente central delegará, através deste contrato, a execução do transporte coletivo, ok? E o serviço público, gente, não exclusivo do Estado, nesse aqui, para o particular prestar, né, quem pode prestá-los? Estado particular. Só que para o particular prestar um serviço público não exclusivo do Estado, ele não precisa de liberação estatal, sem liberação do Estado. Lógico, né, vai ter fiscalização, também não é a festa do caqui, vai ter fiscalização. Só que ele não precisa de uma liberação estatal. Gente, tem exemplos aqui, ó. A complementação da saúde e a complementação da educação por particulares. Complementação da saúde e a complementação da educação por particulares. Cuidado porque a manutenção básica da saúde e da educação são serviços públicos o quê? Indelegáveis, né? A manutenção básica. Agora a complementação, ela pode ser feita por particulares e é um serviço público delegável, não exclusivo do Estado. Por exemplo, ó, para que você instale em sua cidade uma clínica privada complementando a saúde ou um colégio particular complementando a educação, você não precisa de uma liberação estatal. Vencer uma licitação e celebrar um contrato de concessão ou permissão lá com o ente central. Não precisa. Basta que você cumpra as regras atinentes, as posturas municipais, as regras atinentes à educação e à saúde para que você instale lá um colégio privado ou uma clínica privada lá em sua cidade. É um serviço público exclusivo, aliás, é um serviço público delegável, não exclusivo do Estado. O particular não precisa de uma liberação estatal para executá-los, ok? Mas professor, calma lá. Eu só inauguro a minha clínica privada com muito champanhe e o meu colégio privado se eu obtenho o alvará de licença que o município expede. Não seria o município delegando a execução do serviço público nesse alvará de licença? Não, gente, cuidado, porque esse alvará de licença não é a delegação do serviço público, decorre do poder de polícia administrativa. O que o município quer saber? Se a sua clínica, se o seu colégio atende condições mínimas de segurança, acesso para cadeirante, extintores de incêndio, saídas de emergência. Esse alvará de licença para que você inaugure a sua clínica ou seu colégio não é a delegação do serviço público, simplesmente decorre do poder de polícia, tá, gente? Eu vou parar por aqui então, e na próxima aula o que eu farei com vocês? Ainda aqui nesse critério 2.2, eu trarei o que, gente? As competências para liberar a prestação de serviços públicos exclusivos do Estado, ou seja, quando que é a União que libera, quando que cabe a liberação ao Estado ou ao município, tá? Paro por aqui, até a próxima aula. Beijo no coração e até lá. Valeu!